Caros irmãos, que bonito ver uma igreja plena de pessoas que vieram ouvir a palavra de Deus e vieram celebrar essa data tão importante na nossa caminhada de fé, nascimento de Jesus, aquele que mais tarde veio nos oferecer a vida nova, aquele que veio nos trazer a esperança de que o mundo pode ser melhor a partir da nossa experiência com Ele. E as leituras que nós ouvimos nessa noite vêm exatamente fazer isso, nos apresentar um Deus que ama os homens, um Deus que não deixa os homens perdidos, não os deixa abandonados, um Deus que envia um menino, e esse menino vem com uma missão: ser luz no meio das trevas, ser a esperança onde não existe esperança, ser a alegria onde a tristeza já tomou conta, ser a paz onde as situações de conflitos se multiplicam. É essa a missão do menino, e foi nessa noite que Deus nos presenteou com esse menino. A primeira leitura que nós ouvimos, profeta Isaías, um texto escrito há 800 anos antes de Cristo, numa época em que quem governava era o rei Ezequias. E o rei Ezequias começou a fazer coisas que precisou que Deus suscitasse alguns profetas para apontar o caminho certo. Começou a fazer alianças políticas com o intuito de fortalecer o seu reinado. Fez aliança com o Egito, com a Fenícia, com a Babilônia, a fim de criar forças e, num possível combate, num futuro combate, enfrentar os assírios. E quando o rei assírio fica sabendo, ele volta o seu exército contra Judá e devasta todo o país. Isso no ano 701 antes de Cristo. E Ezequias e todo o seu reinado fica submisso aos assírios, tendo que pagar impostos, tendo que trabalhar na forma de escravos. Então, desiludido com tudo isso, desiludido com os reis, desiludido com a política, desiludido com os profetas, o povo começa a sonhar com um tempo novo, um tempo sem escravidão, um tempo sem guerras, um tempo sem o poder das armas, onde quem vai reinar será a justiça e o direito. Aí nós temos esse texto que nós lemos na primeira leitura. E para descrever essa situação de frustração em que o povo estava vivendo, para descrever essa situação de desânimo, o profeta começa o texto dizendo: o povo que andava nas trevas. Versículo 1 da nossa primeira leitura: povo que andava nas trevas. E esse povo viu uma grande luz. Espera aí que eu perdi aqui a leitura. E esse povo viu uma grande luz. E viu uma grande luz por quê, gente? Porque o rei de Judá, ele não estava dando conta de conduzir o seu povo na direção da felicidade. Por isso o povo andava nas trevas. Por isso o povo viu essa grande luz. Então Deus vem e instaura uma nova ordem, através da figura de um menino, diz a primeira leitura. E esse menino vai reinar no direito e na justiça. E esse menino será conselheiro admirável, será Deus forte, será príncipe da paz. Portanto, esse menino é o dom de Deus ao seu povo. E através desse menino, Deus vem morar no meio do seu povo. A segunda leitura que nós ouvimos, carta de São Paulo a Tito. Paulo, nessa segunda leitura, vem apresentar exatamente as razões pelas quais vale a pena ser seguidor de Jesus Cristo, pelas quais vale a pena ser cristão. E a primeira razão que Paulo apresenta
é o amor de Deus que foi oferecido aos homens. Amor que transforma, amor que renova, amor que me faz ir ao encontro do outro, mesmo sem esperar nada em troca. Amor que me faz amar aqueles que aparentemente não merecem nosso amor. Amor doação, amor ágape, amor que me faz ver o Cristo estampado no outro. Essa é uma das razões pelas quais vale a pena ser cristão. E se nós não estamos exercendo esse amor, precisamos rever algumas coisas da nossa vida. Depois Paulo continua dizendo: a esperança que leva os homens a perceber que a terra não é a nossa pátria definitiva. Portanto, caminhamos rumo ao céu. Céu é a morada definitiva de todo cristão. Deus não nos fez para ficar aqui. Deus nos fez para semear o seu amor por onde a gente passa. E cada passo que nós vamos dando nessa terra, nós estamos mais próximos da pátria definitiva. Nós estamos mais próximos do céu. Portanto, Deus nos fez para sermos filhos do céu. Céu é a nossa casa. Mas enquanto a gente não chega a essa nossa morada definitiva, nada nos impede de semear o céu por onde a gente passa. Nada nos impede de fazer o céu acontecer dentro das nossas famílias. Nada nos impede de fazer o céu acontecer dentro da nossa comunidade. Nada nos impede de fazer o céu acontecer na nossa cidade. E a terceiro passo, terceiro motivo, a terceira razão que Paulo dá a Tito nessa segunda leitura, que vale a pena ser cristão, é a obra redentora que levou Cristo a se entregar totalmente por nós. Versículo 14 da nossa segunda leitura. Meus irmãos, será que nós temos consciência disso? Que o amor de Deus manifestado em Jesus é amor de Deus manifestado em nós também. É esse amor que Deus descarrega em Jesus justamente para assumir a nossa condição de humanos e vir morar no nosso meio. Meu Deus do céu, Deus não precisava nada disso. Deus é Deus, poderia muito bem ter ficado no seu trono, mas não, resolveu vir montar a sua tenda no nosso meio, resolveu se fazer um de nós, resolveu assumir as nossas dores, as nossas fragilidades, os nossos medos, as nossas incertezas, veio morar no nosso meio, armou a sua tenda no nosso meio. Nós precisamos tomar consciência disso, gente. Um Deus que vem morar no meio dos homens, um Deus que deixa o seu trono, um Deus que vem, que assume a nossa condição para dizer para cada um de nós que nós somos amados, que nós somos queridos. Portanto, quando bater a dor na nossa porta, quando bater a falta de fé, quando bater o sofrimento, lembre-se sempre desse Deus que, num gesto de extremo amor, quis vir morar no nosso meio, quis assumir a nossa condição em tudo, menos no pecado. Nós vamos tomar consciência disso e nós vamos ter essa certeza quando, no dia de hoje, nós olharmos lá no primeiro domingo do Advento, há 4 domingos atrás, e ver o propósito que nós assumimos para bem celebrar esse Natal. O nosso coração, ao longo dessas 4 semanas, ele foi capaz de se transformar numa manjedoura no qual Jesus pudesse se sentir à vontade. O coração nosso nessas 4 semanas foi capaz de abrir e de se fazer aberto para que Deus pudesse morar ali dentro. O nosso coração foi capaz de jogar para fora tudo aquilo que me faz imperfeito diante de Deus, tudo aquilo que me afasta de Deus. Ou o nosso coração, ao longo dessas 4 semanas, ao invés de se transformar numa manjedoura, foi se transformando num trenó, onde eu vou colocando coisas supérfluas, onde eu vou entrando na dinâmica do mundo que transforma o Natal cada vez mais numa festa comercial.
Natal do cristão é Natal de observar os sinais de Deus. É Natal da esperança, porque Deus veio morar no nosso meio. Jesus é o grande presente que Deus nos deu, e nós precisamos tomar posse dessa certeza nessa noite. Nós precisamos sair daqui hoje com essa certeza de que o grande presente de Deus para nós foi o seu próprio Filho, encarnado no nosso meio, feito humano, e veio para enxugar as nossas lágrimas, veio para segurar na nossa mão, veio para nos fazer cada vez mais homens e mulheres servidores do seu reino. E por fim, o nosso Evangelho de hoje apresenta, desde o começo, desde o primeiro versículo até o último, apresenta uma catequese sobre Jesus. Jesus, o Filho de Deus, que veio ao encontro dos homens para lhes oferecer a salvação. E qual é a cena que Deus quis montar para que o seu filho nascesse? Vamos observar. Faltava lugar na hospedaria. Jesus nasceu numa manjedoura, num coxo, onde o gado se alimenta. Depois, Jesus foi visitado por pastores. Tudo isso para dizer que é na simplicidade que Deus se revela. É na simplicidade da vida que Deus vai se revelando a nós, que Deus manifesta aos homens, que Deus oferece a salvação. Portanto, caros irmãos, a proposta de Deus não se dá pela força. A proposta de Deus não se dá pelo poder, não se dá por uma campanha publicitária. Deus escolhe vir ao encontro dos homens na simplicidade, na ternura de um menino nascido no meio dos animais, nascido dentro de um curral, nascido num coxo, onde o gado se alimenta, na absoluta pobreza. Essa é a lógica de Deus. É assim que Deus entra na nossa história. Meus irmãos, esse Jesus que nasce hoje, Jesus da justiça, Jesus da fraternidade, Jesus da solidariedade, Jesus do amor, Jesus da paz, será que já nasceu nas nossas vidas? Será que já nasceu nas nossas famílias? Será que Ele ainda continua procurando um lugar para nascer nessa noite? Certamente, se nascesse hoje, seria debaixo de um viaduto, seria debaixo de uma marquise, seria muitas vezes numa região dominada pelo tráfico, seria num lugar dominado pela prostituição. Onde é que Jesus nasce hoje na nossa cidade? Vamos pedir para Deus essa graça, que Ele nasça na nossa família, que a nossa família possa acolher esse menino que ao longo dessas 4 semanas nós viemos preparando para recebê-lo. Hoje a festa é dele, a grande festa em que Deus vem morar no nosso meio. Por isso é motivo de alegria, e é por isso que nós vamos mais uma vez cantar o nosso hino de louvor, dando glórias a Deus pela nossa vida, dando glórias a Deus pelo nascimento desse menino, dando glórias a Deus pela nossa comunidade, que se preparou ao longo dessas 4 semanas para que Ele pudesse vir morar definitivamente dentro dos nossos corações. Vamos ficar de pé e juntos vamos elevar a Deus mais uma vez o nosso hino de louvor, cantando.